Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Que bom receber você por aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E desta vez estamos na lição de número 8. Porém, antes de começar, quero fazer meus agradecimentos aos meus pastores presidente, pastor Hermes Vieira Neto e pastora Ezi Batista, aqui da cidade de Palmas, no estado do Tocantins, na Assembleia de Deus Shalom. Amém? Meu nome também é Hermes e eu sou xará do meu pastor. Glória a Deus. Feitos os agradecimentos, vamos direto ao assunto. Nossa aula é uma aula muito importante de hoje. Família, uma obra em permanente construção. Nós estamos estudando a revista da editora Betel que tem o tema desse trimestre. Família, um projeto de Deus. Essa revista foi retirada do livro do pastor Valdir, que é um membro pastor auxiliar lá na sede nacional de Madureira, em Brasília, na conhecida Igreja Baleia, que é a sede nacional. Amém? Então, amados irmãos, vamos direto ao ponto. Vamos aqui então para nosso vamos lá. Aqui, o nosso texto áureo. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos 10 e 9. Verdade aplicada. A família é uma construção permanente e não se acha pronta, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. Objetivos da lição, você sabe que são inegociáveis, Mostrar que a família é uma obra em processo, explicar que o casamento não pode ser experimental, orientar que o casamento é um aprendizado constante. Então, no tópico 1.1, diz o seguinte: definição família é uma obra em processo. Definição de processo: conjunto de medidas tomada para atingir um objetivo. Ação continuada. Realização contínua, algo em andamento, em desenvolvimento, em construção. Casamento não vem pronto, se constrói. Gênesis 2 e 24. Casamento não é sorte, loteria, mas uma construção diária. Marido não vem pronto, você faz. Você não tem marido que você quer, talvez o que você faz, você terá. Esposa não vem pronta, você é quem faz. Você tem a esposa que você faz. O seu cônjuge vai ser espelho do que você é e como você se relaciona ou o trata. Então veja bem, casamento é uma obra em construção, família é uma obra permanente em construção. Por quê? Porque quando duas pessoas se reúnem para formar uma família através de um casamento, ele espera-se que ele teve a direção de Deus, orou, buscou a Deus, para saber se era aquela pessoa mesmo que ia dar certo com ele. Contudo, no casamento, quando duas pessoas se reúnem com duas personalidades diferentes, e vão se reunir, e a paixão ela vai diminuindo com o tempo, vai vindo o amor, a razão, e o amor ele é racional. Quem pensa que o amor é irracional é um irracional, mas o amor ele é racional e compreensível. Mas no processo dos primeiros anos de casamento, dois temperamentos que entende-se que os opostos se atraem. Então, esses dois opostos eles se atraíram por uma definição incomum, comum entre eles. Eles foram atraídos. Porém, agora eles têm os espinhos que cada um tem, que vai trazer das suas casas, das suas famílias, para reunir nesse matrimônio. E essa reunião traz os espinhos que vai machucando. Porém, no andar do processo, no andar da carruagem que nós falamos aqui, as abóboras vão se ajeitando. E vai andando ali a carroça, e as abóboras vão se agasalhando. Nós vamos compreendendo um ao outro. Por quê? Não há namoro suficiente que possa compreender uma pessoa em sua totalidade. Eu acredito que, com o passar dos anos, você vai conhecendo seu cônjuge.
Você vai conhecendo as manias, os gostos, os pensamentos. E é natural que também ao longo da vida de um casal, os pensamentos também mudem. Vai mudando automaticamente. O ser humano é um ser em constante mudança. Mas essa construção, essa mudança deve ser para construir um bem comum. Ou seja, o casamento ele vai estar sempre em constante processo de mudança de fases, mas para um bem comum. E dentro do casamento deve-se haver capricho, compromisso, palavra, para que mantenha a unidade do casal. A unidade do casal não pode ser desfeita por qualquer coisa. E nem não imagine você que vai casar, você vai encontrar a pessoa da sua vida que ele não tem defeito. Ele tem defeito. E pasme, ele tem defeitos sérios. Pasme, ela tem defeitos sérios que ela não te mostrou no casamento. Então, esse processo de mudança, ele tem mais algumas coisas. Vamos ver aqui no 1.1. O que foi construído junto é mais sólido, difícil de desconstrução. Tem cônjuge que constrói junto e tem cônjuge que busca conforto de um lar pronto. Casamento não se vende na loja da esquina, nem no shopping. Casamento é um processo que dura a vida toda, ou seja, a intenção é que dure a vida toda. Tá? Ao nos casarmos, não esgotamos e não chegamos no fim do processo. Depois virão os filhos, eles se casam, ajuntam-se a nós, genros e nora, pessoas vindo de outros ambientes, que vai com cultura diferente, que vai ajudar na composição dessa família. São culturas diferentes, hábitos diferentes, que vão ser juntados a nós para dar andamento ao processo familiar. E nessa junção de culturas, é bem provável que aqui e acolá, ou quase sempre, toda hora, vai acontecer arranhões e vai machucar, vai causar problema. Porém, tanto de um lado como do outro, deve-se haver renúncia. Às vezes o genro não se dá bem com a sogra ou com o sogro. Às vezes a nora tem dificuldade com a comida da sogra. Às vezes a nora tem dificuldade com os hábitos do sogro. E por aí vai. Por isso que é importante o namoro, para ter esse conhecimento preliminar, não de sexo, mas de temperamento. Porque o sexo dura pouco tempo e a convivência é 24 horas. E dentro da convivência vem os temperamentos que precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Deve-se haver renúncia para trazer ajuste nessa família. Um casal que se une e não tem renúncia é um casal fadado ao fracasso. Vamos andando. Vamos ver. 1.2. No começo do casamento não sabemos de quase nada. Todos estão aprendendo e procurando se firmar. Você é aluno, a professor ao mesmo tempo. A família é uma grande construção que acaba com o fim da vida. Por isso, todos estamos em obra e precisamos aprender e nos esforçar a valer a pena estar casado. Justamente, estar casado é melhor do que estar separado. Estar casado com a pessoa certa, estar casado com segurança, estar casado entendendo qual é o propósito
dessa união. Muitos casamentos estão sendo feitos sem propósito, não tem um ideal, não tem uma base sólida para sustentar. E toda família, ela precisa ser construída, como diz o Senhor Jesus, sua casa na rocha, cavar a vala bem profunda, para quando vir a tempestade. E acredite, a tempestade vem para todos nós. E a casa está solidificada. Uma casa onde não tem Jesus como base é uma casa suscetível ao fracasso. Quando você vê casais desfazendo o seu casamento, você pode saber que ali tem ausência de Cristo, de Jesus e de renúncia dentro daquele casamento, de alguma parte. E o casamento bom é aquele em que as duas partes trabalham para se completarem e às vezes renunciando o seu desejo carnal, renunciando o seu ego, renunciando o seu egoísmo para manter esta união em andamento. Quando uma família está sendo desfeita, é a ausência total de Deus de ambas as partes, ou quem sabe de uma parte ou da outra. Amém? Então, nós precisamos entender uma coisa. No começo, nós não sabemos quase nada do casamento. Mas na medida que o casamento vai passando, é que ele vai chegar a um nível, ele vai ficando mais gostoso, ele vai ficando mais equilibrado, ele vai ficando mais dependente um do outro. E nesse momento é que ele começa a ficar mais saboroso o casamento, quando ele começa a alcançar um nível de maturidade e espiritualidade cristã de ambas as partes, onde um é capaz de compreender o outro sem fazer cobrança, um é capaz de orientar o outro e torcer pelo sucesso do outro, porque se eu tenho sucesso, a minha família também terá sucesso. Então, essa construção, quando nós começamos, nós não sabemos quase nada dela. Mas na medida da vivência, na medida da convivência, nós vamos aprendendo a lidar com o temperamento, com as finanças, com as atividades domésticas, depois com os filhos, e deve-se haver um consenso muito grande na criação dos filhos entre pai e mãe. Mãe não pode puxar para um lado e o pai para o outro. Não, deve haver um consenso de ambos para que aquela criança cresça aprendendo a honrar seus pais. Amém? Vamos lá. 1.3. Não existe casamento perfeito, somos imperfeitos. Efésios 4:13 é aquela passagem que o apóstolo Paulo fala que ele prossegue para o alvo, não que ele tenha alcançado a perfeição, mas que ele prossegue em busca dessa perfeição. Estamos prosseguindo para alcançar a perfeição. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento 100% possível de convivência. Quando falamos em casamento, lembramos da personalidade dos cônjuges, do temperamento, da volubilidade e mutabilidade. Estamos o tempo todo estudando o nosso cônjuge. Para tudo que vale a pena na vida precisa de esforço. Para tudo que vale a pena precisa de esforço. E nós estamos em todo o tempo estudando e aprendendo no casamento. Primeiro com o nosso cônjuge, depois com nossos filhos. Por quê? Se o casamento vem para te moldar a tua estrutura interior, quando os filhos vêm, ele vem para completar essa obra. Porque tudo que vocês fizerem, vai refletir na formação da personalidade de seus filhos. Os seus filhos serão espelhos de vocês. Os seus filhos serão
a imagem de vocês. Então, nós precisamos prosseguir constantes, estudando, aprendendo no seio familiar, pois, afinal de contas, não existe casamento perfeito, tá? Não existe. Não existe casamento perfeito, não existe. Para com isso. Não pense que o seu príncipe encantado virá montado a cavalo, que ele não virá. Então, casamento perfeito é quando duas pessoas buscam a compreensão de se entenderem e de se completarem, onde há renúncia. Vamos lá. O tópico 2 diz: o casamento não pode ser experimental. Eu falei nas primeiras aulas que nós temos um dado e no ano passado houve mais divórcio do que casamento no Brasil. E isso é muito sério, muito sério. Houve 1 milhão de divórcios contra 830 mil casamentos. Isso é muito sério. Precisamos nos conscientizar de que o casamento é definitivo, até que a morte os separe. Não é até que surja um problema, uma dificuldade, um descontentamento, uma crise. Se todas as crises acabassem em separação, em divórcio, não teria mais ninguém casado. Muitos pensam e falam: vou me casar, se não der certo, separo. Em Marcos 10:9 diz que juntou Deus, não separe o homem. E isso é uma grande verdade. No casamento, é para toda a vida. Então, quando eu caso, eu devo entender e buscar compreensão em Deus, no meu matrimônio. E essa união é para sempre, até o fim de nossas vidas. Agora, dentro de uma vida, existem muitas intercorrências, tribulações, lutas. Mas quando o casal resolve permanecer juntos, não tem quem abale essa casa. Porque todas as crises que vierem, sejam financeiras, sejam na saúde, de emprego, enfim, qualquer uma, se esse casal está firmado no compromisso em Cristo, até a morte nada os separe. Agora, tem um detalhe muito grande. Quando os familiares resolvem entrar dentro do casamento para causar opiniões, fica mais suscetível a problemas e descontroles emocionais. Nós devemos ter cuidado ao nos casar. Nós estamos formando uma família. Mas eu não preciso abandonar minha família. Mas que os meus problemas, eu devo buscar conselho nos meus pais, desde que meus pais não pendem nem para mim e nem para minha esposa, mas que me deem palavras coerentes. Por quê? Tem casais que, quando tem problema, um procura mãe, atrás é a mãe, ela demora até a filha se tornar uma mulher de fato, ela continua olhando para ela só como filha. Ela não olha para a filha como uma esposa, para ver aonde ela está errando como esposa. Tem muitas mães que são destemperadas, também não tiveram uma preparação para o casamento. E aí, quando vai aconselhar suas filhas, diz: chuta, larga, não dá certo não insiste não. Se eu fosse tu, já tinha mandado embora. E esse tipo de conselho é de pessoas imaturas. E a maturidade não tem muito a ver com a idade, mas com a personalidade de onde essa pessoa foi formada em sua vida. O entendimento que ela tem de Deus, de vida. Então, nós precisamos entender uma coisa, que o casamento é uma formação divina para a vida toda. Amém? Vamos andando aqui um pouco. O
casamento não pode ser descartável. Precisamos perseverar e fazer a vontade de Deus para alcançarmos a promessa. Quem dá sim precisa ir até o fim. Não pode ser descartável. Que significa pode ser jogado fora a hora em que quiser. Usa uma vez ou poucas vezes e depois descarta. Jogar na lata do lixo. Descartável aquilo que não se destina a preservar nem a conservar. E tem uma coisa que muito interessante que eu quero lhe dizer. Os casamentos dessas celebridades de televisão, de estrelas e tal, eles não têm firmeza. São poucos os artistas de televisão que têm um casamento longo, um casamento com mais de 10 anos. A maioria desses homens, dessas mulheres, carregam em si 10 casamentos, 7 casamentos, 5 casamentos. A Gretchen acho que já passou dos 10 casamentos. E por aí vai. Essas pessoas não servem de base e nem de exemplo para nós. Por quê? O compromisso deles é um compromisso descartável. Eles têm compromisso com a fama. Eles não têm compromisso com a família. Eles fazem filhos e se unem com as pessoas de forma relativizada. Se não passa um tempo com esse artista, depois passa tempo com outro, e assim eu vou tocando a vida para chamar a atenção para os likes, para os holofotes. Porém, nós que somos cristãos, precisamos entender uma coisa. O casamento é uma instituição divina, que ele não é descartável, e eu casei com essa pessoa porque alguma coisa boa eu vi nessa pessoa e isso me atraiu. Amém? É assim que funciona. Os casamentos das estrelas são descartáveis, mas o casamento cristão, ele é longo e duradouro. Aleluia! Vamos andando. Casamento não pode ser volúvel, qualidade daquilo que é inconstante, que muda de lado facilmente, instável, variável. Uma hora, outra hora não quer mais. Devemos ter em mente que a inconstância é inibidor para recebermos alguma coisa do Senhor. Está lá em Tiago 1:7. Todos os dias devemos optar e decidir se vamos esperar acontecer ou se vamos decidir o nosso caminho a não deixar que a vida nos leve para onde ela quiser. Precisamos encarar os problemas de cada dia. Não adianta deixá-los acumular. A perseverança é a marca dos que permanecem casados. Seja persistente. Seja persistente com seu casamento. Começou? Passou 6 meses? Não está dando muito certo? Tem muitos arranhões? Vamos sentar, de orientação dos nossos pastores, nossos familiares mais exemplar, porque nem todos os nossos familiares podem dar exemplo. Vamos procurar base bíblica, vamos procurar orientação nos nossos pastores, para que possamos chegar a um denominador comum que sempre vai nos levar a uma renúncia, seja de um lado ou pelo outro. Porém, ninguém dá conta de viver renunciando. Em algum momento, uma parte vai ter que ceder para que a outra possa se alegrar. E, se no possível, os dois se alegrarem. Os dois precisam viver a alegria do casamento. E a alegria do casamento, ela excede o leito matrimonial. Ela excede o sexo. A alegria do casamento, com o tempo você vai entender, está muito além do sexo. Em cada etapa da sua vida, você vai ter uma fase que vai ser mais importante para você do que a outra. Amém? Então, é isso aí. Vamos ver aqui. Casamento não pode ser por conveniência. Ora, você já viu muitos casamentos volto a dizer, de artistas, de celebridades, são por conveniências, né? Me lembro ainda do casamento do Ronaldinho Fenômeno com a Cicarelli, que durou 30 dias. Um recorde, né?
E foi uma celebração monumental, coisa faraônica. Mas não foi por amor, foi por conveniência. E geralmente a conveniência tem a ver com o dinheiro. O dinheiro. Nenhum dos cônjuges pode defraudar ao outro, senão por consentimento. A palavra defraudar aqui, eu não concordo muito com ela nesse texto de 1 Coríntios. Privar o outro sem consentimento. Conveniente é aquilo que atende ao gosto só de um dos lados. Prazer de um dos lados. Quando um dos cônjuges começa a viver de forma conveniente, o casamento está fadado ao fracasso, pois conveniente é quando convém a pessoa, que é favorável ou interessante, que dá lucro, que se desfaz na hora, que atende suas expectativas. Ou seja, eu não posso me casar só pensando em sexo. Eu não posso me casar só pensando no dinheiro da minha esposa, da família dela. Eu não devo buscar um casamento por conveniência. E dentro do casamento eu não posso viver por conveniência, principalmente em relação ao sexo. Eu devo buscar compreender a minha esposa no sexo e o meu esposo no sexo, a esposa falando para o esposo. Deve haver essa comunhão de compreensão e sem pudor, porque nesta hora o pudor pode ser inibidor do prazer e só uma parte se satisfazer. E isso causa muita frustração em ambos os lados, tanto o homem como a mulher. Então precisamos compreender o nosso cônjuge, precisamos entender que sexo é importante, mas não é tudo, mas eu não posso ter o pensamento da conveniência do meu prazer, do meu ego dentro do casamento. Como eu falei no bloco anterior, ninguém dá conta de viver uma vida renunciando. Ninguém dá conta de viver uma vida debaixo de renúncia por renúncia, para que a outra seja feliz. O ego, ele deve ser controlado, e quem controla o ego de uma pessoa é o Espírito Santo. Vamos lá. O casamento é um aprendizado constante. Aprendizado é um processo contínuo de aprender, de adquirir conhecimento, competências, habilidades e mudar comportamento. É preciso estar fundamentado em Cristo, Mateus 7, 24 a 27. Aprender aquilo que pode solidificar o casamento e a família. Pontos que podem convergir os cônjuges para uma história diferente no relacionamento entre eles e com a família que eles cercam. Não devemos ser ouvintes, mas praticantes da palavra. Aprenda a cortar as arestas e lapidar as pedras preciosas. Casamento e família. Evite a cultura machista ou feminista, onde nenhum se dobra. Nenhum se dobra. Vamos ver aqui. Aqui. Ninguém se dobra no casamento, é numa cultura machista ou feminista. Vamos ver o que diz o próximo bloco aqui. Vou falar nisso. A cultura machista é prejudicial ao casamento. Segundo aqui o professor, machismo é o exagerado senso de orgulho masculino, virilidade agressiva, comportamento expresso por opiniões ou atitude de indivíduos que discriminam ou recusam a igualdade de direitos e deveres com as mulheres. O machismo pensa que sempre está numa posição superior ao feminino, ou seja, o machismo é a ideia errônea de que os homens são sempre superiores às mulheres. A mulher perde o seu direito de livre expressão, perde sua personalidade, sendo forçada pela sociedade machista a servir, a assistir à vontade do homem, custe o que custar. Esse tipo de pensamento ainda persiste. E acredite, até mesmo dentro da igreja. Tem homens que são... Eu conheci um homem aqui, em pleno 2024, ele é quem escolhia as roupas que a mulher dele ia vestir. Acredita?
ele escolhia. Sabe o que aconteceu com esse casamento? Ele não deu certo. Por quê? A irmã não aguentou viver uma vida de renúncia. Porque ele é que comprava, ele é que decidia o que ela ia vestir e a qualidade do que ela ia vestir. E esse casamento foi a ruína, quebrou-se, não deu certo. Nós, homens e mulheres, porque o machismo ele não é só de homem, também de mulher, ele é um comportamento que ele deve estar debaixo do nosso joelho. O machismo deve ser reprimido pelos frutos do Espírito Santo em nossa vida. Nós devemos entender na nossa convivência a atitude nossa para com a nossa mulher, para que eu não tenha atitudes machistas com ela. Contudo, não confunda machismo com autoridade. A autoridade do lar deve ser do homem e da mulher, porém o homem é a autoridade do lar. A mulher não é a cabeça do homem, mas o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja. Então nós devemos ter esse senso de conhecimento e responsabilidade dos meus deveres enquanto homem, macho, provedor, assistente, defensor da família e da esposa, ou da esposa e da família. Vamos lá. A cultura feminista. A cultura feminista é prejudicial ao casamento. O feminismo é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação do papel dos direitos das mulheres na sociedade. É o fim da sociedade patriarcal, reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Essa corrente de pensamento diz que a atuação não sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos. Porém, esse pensamento, desde a sua fundação, ele é errôneo. Por quê? De fato, o que o feminismo busca é suprimir a masculinidade do homem e transformar homens em seres fracos, seres que são volúveis e que são inconstantes. A mulher, ela de alguma forma, no feminismo, ela busca sim a superioridade sobre o homem. E tem muitas coisas que nos diferem de uma mulher para o homem. Desde a nossa composição óssea, a nossa composição de órgãos, nossa composição de hormônio e nossa estrutura como um todo. O homem, ele é o macho provedor, defensor. A mulher, ela é a fêmea no casamento que ela tem o dever familiar, o dever da procriação, da criação, do cuidado e da preservação da sua família. Mas isso não tira o direito da mulher estudar, ser inteligente, buscar estudo, conhecimento, ter uma palavra ativa na família, ter uma opinião embasada em busca de sabedoria. Nada disso impede a mulher. Eu sempre digo o seguinte: se você vai casar a mulher, procure ter uma independência financeira para que você não fique na dependência do seu marido. Me dá isso, me dá aquilo, quando ele não pode ou quando os recursos são pouco do casal. Agora, se você é casado com uma pessoa bem abastada que dá conta de lhe manter, de lhe entregar bom donativo por mês, né? Não tem problema algum. Mas, no geral, nada impede da mulher buscar conhecimento, buscar entendimento, buscar estudo, crescer e ter cargos de confiança, cargos na sociedade. Nada disso impede. Porém,
uma coisa a mulher precisa entender: ela tem um papel na sociedade e o papel dela no matrimônio. E nenhuma mulher precisa deixar o sovaco cabeludo e fedido para se impor. Não. Nem tentar tirar o lugar do homem e se mostrar superior ao homem. Nós somos iguais perante a Deus. E eu acredito na competência. Existem homens e mulheres em cargos e tem mulher que são mais prática naquele cargo, principalmente quando se refere a assunto de observação. A mulher é mais observadora. Aqui, por exemplo, em Palmas, é muito procurado mulheres para a área de contabilidade, para a chefia de contabilidade de grandes empresas, mais do que homens. Por quê? Porque as empresas entendem o cuidado minucioso que a mulher tem mais do que o homem. Mas isso não pode ser um motivo de diminuir o homem e nem de exaltar a mulher, mas sim uma competência natural que vem no ser humano. Amém? Então é isso. Nós precisamos entender que o casamento é uma bênção. Veja só, nós não precisamos buscar superioridade sobre a mulher e nem superioridade sobre os homens, mas trabalharmos em família, para que esta família se mantenha unida, porque quando nós nos casamos, nós entramos no casamento sem saber de nada e vamos aprendendo no dia a dia um com o outro, nessa busca constante de permanência e construção. Nós precisamos entender que ideologias feminista, machista, LGBT e etc. não contribuem nada com a felicidade matrimonial de um homem e de uma mulher. E nós que somos cristãos, e aqui eu quero falar especialmente para os cristãos, nós precisamos entender o nosso papel dentro do nosso casamento e exercer, a fim de que proporcione a felicidade deste casamento. Amém? Então, chegamos ao fim deste comentário breve. Deus abençoe você. Tenha uma boa aula do próxima lição no domingo. E Deus lhe abençoe. Não se esqueça de deixar o like da fé, se possível compartilhar, e para a gente chegar bem longe levando a palavra de Deus. Um grande abraço, meu muito obrigado a você que me acompanha, e vamos pregando e andando e ministrando a palavra do Senhor. Até a próxima aula, que Deus te abençoe, um grande abraço.